Hoje o indivíduo se explora e acredita que isso é realização. Byung-Chul Han. Você já sentiu um cansaço que não passa nem depois de uma noite inteira de sono? Um esgotamento que não se explica só pelo corpo, mas parece vir de um lugar mais fundo. Como se fosse a alma que estivesse cansada de existir. Não é preguiça, não é fraqueza. É um tipo de exaustão silenciosa, que se esconde atrás de sorrisos, produtividade e agendas lotadas. E o mais cruel é que ela não vem de fora, vem de dentro. Byung-Chul Han, filósofo sul-coreano, chamou isso de a nova tirania invisível, a tirania da liberdade. Em vez de sermos oprimidos por ordens externas, passamos a ser escravos de um ideal interno impossível. Somos nós que nos cobramos, somos nós que nos exploramos, somos nós que, sorrindo, nos destruímos. A sociedade do desempenho nos convenceu de que podemos tudo, e essa promessa virou maldição. Porque se podemos tudo, por que nunca é suficiente? O "você consegue" virou um grito silencioso de "você deveria estar fazendo mais". Não há mais espaço para parar, para errar, para apenas ser. Até o descanso virou uma estratégia de produtividade. Até o lazer virou tarefa. Tudo precisa ter uma função, tudo precisa render. E nesse ritmo, vamos perdendo algo essencial: o desejo verdadeiro, a vontade autêntica, a conexão com aquilo que realmente importa. O tédio, que antes abria portas para a criação, hoje é evitado como falha. A pausa virou fracasso, a contemplação virou luxo. E assim, pouco a pouco, vamos nos afastando de nós mesmos, até que o corpo grita, até que a alma implora por silêncio. Mas não é fácil enxergar isso, porque esse sistema não impõe, ele seduz. Ele elogia sua dedicação, ele recompensa sua entrega, ele aplaude enquanto você se esgota, e você sorri. Você sorri enquanto desaba por dentro, porque ninguém te obrigou, porque parece que foi sua escolha. Mas será mesmo? Será que é liberdade quando você não sabe mais descansar sem culpa? Será que é autonomia quando sua identidade depende da sua performance? Byung-Chul Han nos mostra que estamos presos, mas sem grades, presos numa lógica onde tudo precisa ter utilidade. E isso nos esvazia, porque a alma não sobrevive de tarefas. Ela precisa de sentido, de espaço, de tempo. A alma precisa respirar. E talvez esse seja o seu cansaço hoje, o de uma alma que já não encontra mais onde habitar. Você já reparou como a exigência de ser melhor nunca tem fim? Como se todo dia fosse preciso superar a si mesmo, mesmo quando tudo dentro de você pede por um descanso. A promessa de evolução constante soa bonita, mas na prática ela se transforma num chicote invisível. Um que não vem de fora, um que você mesmo aprendeu a segurar. E quanto mais tenta atender às expectativas, mais se afasta da sua própria essência. A verdade é dura, mas precisa ser dita com clareza. Estamos sendo devorados pela ideia de que temos que ser tudo, tudo para todos, o tempo todo. Essa liberdade, que nos venderam como libertação, virou prisão. Byung-Chul Han descreve esse paradoxo com precisão. Hoje, o indivíduo é patrão e funcionário de si mesmo. A opressão foi internalizada, a vigilância virou autocobrança e o sorriso, muitas vezes, é só a fachada do esgotamento. Nos exploramos sem perceber, porque acreditamos que estamos apenas dando o nosso melhor. Mas e se o melhor que você consegue hoje for simplesmente parar? E se a sua grande vitória for aceitar que não precisa provar nada? Esse cansaço que te acompanha pode não ser um sinal de fracasso. Pode ser o grito mais honesto da sua alma pedindo liberdade. A sociedade meritocrática diz que se você não chegou lá, é porque não se esforçou o suficiente. Mas há um detalhe que ela não menciona. O sistema é feito para esgotar. Ele não tem fim, não tem pausa, não tem espaço para a lentidão. E nessa corrida sem linha de chegada, quem não quebra, adoece. E quem não adoece, se esvazia. Você não está falhando. Você está sobrevivendo num modelo que exige mais do que um corpo humano pode dar. Essa exaustão não é sinal de fraqueza. É um efeito colateral de um ideal inatingível. E talvez
O início da cura não esteja em fazer mais, mas em se perguntar por que você acredita que precisa ser tanto. Há uma sensação estranha que muitos carregam, mas poucos conseguem nomear. A de estar cansado até mesmo nos momentos de descanso. Como se o tempo livre não aliviasse, mas pressionasse. Como se o lazer precisasse justificar sua existência. Hoje, até relaxar virou obrigação. Você medita porque precisa ser mais focado. Lê porque precisa evoluir. Faz yoga, mas não pelo prazer do corpo em movimento, e sim para manter a produtividade em alta. Até aquilo que deveria ser leve virou peso. Byung-Chul Han aponta essa virada silenciosa. A experiência da não produção passou a ser lida como falha moral. Se você não está produzindo, está desperdiçando tempo. Se você está cansado, é porque não geriu direito sua energia. O descanso, antes visto como necessidade natural, virou apenas mais uma estratégia de otimização. Uma pausa que só existe para preparar a próxima corrida. E assim, mesmo quando não há nada para fazer, o corpo permanece em alerta, a mente em cobrança, o prazer em dívida. Vivemos cercados por uma lógica perversa. Tudo precisa ter um motivo, uma utilidade, um retorno. E isso inclui até os seus hobbies. Você cozinha? Então por que não grava vídeos? Gosta de desenhar? Então por que não vende seus quadros? O que era gratuito virou mercadoria. O que era espontâneo virou currículo. Perdemos o direito de simplesmente existir. Perdemos o espaço da inutilidade sagrada, aquele tempo em que a alma se expande, sem cobrança, sem meta, sem pressa. E no meio disso tudo, surge o paradoxo. Nunca tivemos tanto acesso ao lazer. E nunca estivemos tão exaustos. Porque não é o número de atividades que define o descanso. É a liberdade de não precisar fazer nada. É o alívio de não ser avaliado o tempo inteiro. Mas hoje, mesmo no silêncio, sentimos que estamos em falta. Mesmo na pausa, sentimos que deveríamos estar em movimento. Como se viver, por si só, já não bastasse. Como se só fôssemos dignos de existir quando entregamos algo em troca. Há uma sensação estranha que muitos carregam, mas poucos conseguem nomear. A de estar cansado, até mesmo nos momentos de descanso. Como se o tempo livre não aliviasse, mas pressionasse. Como se o lazer precisasse justificar sua existência. Hoje, até relaxar virou obrigação. Você medita porque precisa ser mais focado. Lê porque precisa evoluir. Faz yoga, mas não pelo prazer do corpo em movimento, e sim para manter a produtividade em alta. Até aquilo que deveria ser leve virou peso. Byung-Chul Han aponta essa virada silenciosa. A experiência da não produção passou a ser lida como falha moral. Se você não está produzindo, está desperdiçando tempo. Se você está cansado, é porque não geriu direito sua energia. O descanso, antes visto como necessidade natural, virou apenas mais uma estratégia de otimização. Uma pausa que só existe para preparar a próxima corrida. E assim, mesmo quando não há nada para fazer, o corpo permanece em alerta. A mente, em cobrança. O prazer, em dívida. Vivemos cercados por uma lógica perversa. Tudo precisa ter um motivo, uma utilidade, um retorno. E isso inclui até os seus hobbies. Você cozinha? Então por que não grava vídeos? Gosta de desenhar? Então por que não vende seus quadros? O que era gratuito virou mercadoria. O que era espontâneo virou currículo. Perdemos o direito de simplesmente existir. Perdemos o espaço da inutilidade sagrada, aquele tempo em que a alma se expande, sem cobrança, sem meta, sem pressa. E no meio disso tudo, surge o paradoxo. Nunca tivemos tanto acesso ao lazer. E nunca estivemos tão exaustos. Porque não é o número de atividades que define o descanso. É a liberdade de não precisar fazer nada. É o alívio de não ser avaliado o tempo inteiro. Mas hoje, mesmo no silêncio, sentimos que estamos em falta. Mesmo na pausa, sentimos que deveríamos estar em movimento. Como se viver por si só já não bastasse. Como se só fôssemos dignos de existir quando entregamos algo em troca.
Vivemos numa era onde tudo é imediato, onde o tempo não espera, o feed não para e a mente não descansa. Mas, em meio a tanto estímulo, surge um paradoxo silencioso. Quanto mais temos acesso, menos nos sentimos presentes. Quanto mais vemos, menos enxergamos. Quanto mais ouvimos, menos escutamos. É como se o excesso nos tornasse surdos, cegos, desconectados de nós mesmos. A alma, diante disso, não consegue respirar. A dopamina, esse pequeno mensageiro químico do prazer, tornou-se o combustível de uma vida sem pausa. Pulamos de uma notificação para outra, de uma tela para outra, de uma meta para outra, e com isso, perdemos a capacidade de permanecer. Não há mais profundidade, só velocidade. E essa aceleração contínua nos transforma em fragmentos. Fragmentos de atenção, fragmentos de afeto, fragmentos de presença. Como bem diz a neurociência, vivemos sob o peso de uma exaustão executiva. O cérebro não desliga, o corpo não relaxa, a mente não assimila. Byung-Chul Han nos faz enxergar que esse estado de saturação não é só informacional, é existencial. Estamos tão sobrecarregados de estímulos que já não conseguimos processar o que sentimos. A alegria vira distração, a tristeza, ruído de fundo, o amor, ansiedade, a dor, cansaço. E tudo se mistura, porque o tempo da emoção não acompanha o tempo da tecnologia. A alma precisa de silêncio, de repetição, de rituais simples. Mas o mundo exige novidade, impacto, movimento constante. E assim, a alma se fragmenta. E quando a alma se fragmenta, nada mais faz sentido por inteiro. É por isso que muitos estão sempre ocupados, mas profundamente vazios. Sempre conectados, mas profundamente sós. Sempre acelerando, mas sem saber aonde vão. O excesso nos desumaniza porque elimina o intervalo entre um sentimento e outro. E sem intervalo, não há digestão emocional, só acúmulo. E o acúmulo, mais cedo ou mais tarde, vira colapso. O que você sente hoje, talvez, não seja preguiça ou desmotivação. Talvez seja apenas uma alma sobrecarregada pedindo para viver no tempo dela. No tempo real do sentir. No tempo simples do existir. A solução para o esgotamento não está apenas em desacelerar. Está em questionar a razão pela qual você está sempre acelerado. Porque não basta desligar o celular, se dentro de você ainda existe uma voz que grita: produza, melhore, aproveite cada minuto. Essa voz, muitas vezes, nem é sua. É a voz do mundo que te moldou, dos padrões que você engoliu, das exigências que internalizou sem perceber. E é por isso que descansar, para muitos, ainda parece errado. Ainda gera culpa, ainda machuca. Byung-Chul Han revela: o descanso verdadeiro não é estratégico, não serve para te deixar mais produtivo depois. Ele é fim em si mesmo. Ele é cura, não ferramenta. Ele é reconexão, não preparação para voltar ao campo de batalha. E isso exige uma ruptura, uma mudança de lógica, porque o que esgota não é apenas o excesso de tarefas, é a obrigação de corresponder a uma imagem que não te representa. É a tentativa constante de se ajustar ao que esperam de você, de performar competência, equilíbrio, positividade, de provar que você está bem. Mas há um ponto em que esse esforço já não sustenta mais nada. E então surge a pergunta: quem você seria se deixasse de atender expectativas? Quem você seria se parasse de tentar se tornar alguém e apenas fosse quem é? Nietzsche, com sua radical lucidez, escreveu: torna-te quem tu és. Não como um mandamento de performance, mas como um chamado à escuta. A escuta do que já vive em você, mas foi silenciado, esquecido, adormecido sob camadas de necessidade e aprovação. Ser menos o que esperam de você não é regressão, é libertação. É se permitir ser inútil, imperfeito, inacabado. É sair da lógica da utilidade para reencontrar o valor do ser por si só, sem aplausos, sem provas, sem metas. Porque a alma não precisa ser admirada, ela precisa ser acolhida. E às vezes, o maior ato de coragem é esse: parar de agradar,
parar de corresponder, parar de insistir em ser o que não te habita mais. O verdadeiro descanso começa aí, quando você se recusa a continuar sendo personagem e se permite, enfim, ser casa. Há um tipo de cansaço que não se resolve com sono, nem com férias, nem com pausas temporárias. É um cansaço que nasce da falta de sentido, de seguir em um ritmo que não é seu, de se curvar diante de exigências que não respeitam sua natureza. E é por isso que tantos sentem hoje um esgotamento que não tem nome, que não tem causa visível, mas que consome como se tudo estivesse fora do lugar, mesmo quando, por fora, parece estar tudo certo. Byung-Chul Han afirma que vivemos num tempo de excesso de positividade, onde até o sofrimento precisa ser justificado, onde até a dor vira fraqueza moral, como se fosse errado não estar bem, como se fosse vergonhoso admitir que se está cansado. Mas talvez o mais digno agora seja justamente isso: reconhecer o peso que se carrega, admitir que esse modelo de vida está doente, que esse mundo que exige tanto entrega tão pouco, que esse sistema que aplaude a performance silencia a humanidade. Schopenhauer, com seu olhar trágico e lúcido, nos lembra: o homem é livre para querer, mas não para querer o que quer. Vivemos cercados de escolhas, mas sem saber o que, de fato, nos pertence. E nisso, vamos nos perdendo, escolhendo o que disseram que deveríamos querer, vivendo o que esperavam que fôssemos, e nos esgotando por dentro, tentando sustentar uma liberdade que nunca foi verdadeira. O cansaço, então, não é retrocesso, é sinal. É a alma dizendo: algo em mim está sendo esquecido. Talvez, nesse exato momento, tudo o que você precise não seja mais uma meta, nem mais uma tentativa de conserto, mas apenas uma pausa real, que não prepara o próximo passo, mas permite o retorno ao que você sente, ao que você deseja, ao que você deixou pelo caminho. Porque parar não é desistir, é recusar continuar em um caminho que te desfaz. É reaprender a ouvir o que foi calado e aceitar que o cansaço, por mais doloroso que seja, pode ser o ponto de partida para uma nova escuta. Uma escuta sincera, corajosa e silenciosa, da alma que ainda vive em você.